Nós vamos falar hoje sobre elaboração de projeto de pesquisa, né? E nessas aulas nós teremos três compartimentos diferenciados. O primeiro será sobre os preceitos teóricos de um projeto. O segundo, como se dá a sua estruturação. E o terceiro, a implantação desse projeto, através de uma dissertação de mestrado que vocês vão poder ver parte dos seus resultados, né? Essas aulas foram preparadas por mim, Edson Vicente da Silva, o Cacau, e com a colaboração da Nájila Fernanda Furtado Teixeira, que também é do Departamento de Geografia da UFC, e a minha orientanda, né, no doutorado. E ela ofereceu a sua dissertação como referência para a gente apresentar os resultados de um projeto, né? Então, primeiro a gente tem sempre que lembrar da importância que tem um projeto, né? Ele abre, a partir do momento que você aprende a fazer um projeto, né, todo ele bem elaborado, né? Você está abrindo expectativas para novos caminhos na licenciatura e no bacharelado. Porque a partir dele você pode assumir uma nova função, nova postura profissional, né? Participar de editais, de concursos, né? De seleções. E o projeto, na realidade, ele vem aplicar a prática dos conhecimentos científicos que você aprendeu durante o curso, né? O conjunto de disciplinas, as suas interações, tá? Então é importante que o geógrafo tenha um conhecimento da perspectiva interdisciplinar do geógrafo, né? Então, para isso é necessário capacitar-se para a conclusão do curso de graduação, né? E também visualizar novas perspectivas através da formação na pós-graduação. Então, com a aprendizagem de um projeto, de como elaborar, você está abrindo umas novas janelas, novas portas para chegar a ingressar no mestrado, num curso que você tenha uma maior possibilidade de trabalhar, né? Um projeto de pesquisa ele deve fundamentar-se em um tema, um problema ligado a um território. Então você deve definir que tema você vai trabalhar. Nós aqui trouxemos um exemplo da terra indígena Genipapo-Canindé, aqui na Lagoa da Encantada. Bom, a partir da escolha do território e do tema, né? Você tem que fazer a devida caracterização, conhecimento da área, mesmo que você já conheça, é importante você ter uma nova ida na área, né? Ver como é que está, as condições ambientais, culturais, preparar uma base cartográfica para fazer a delimitação, uma imagem de satélite, né? E já começar a se preparar, né, para pegar as informações, né, os dados indiretos, os dados secundários que existam sobre a área. Então aqui a gente tem um exemplo da área da Lagoa da Encantada, que é uma terra indígena Genipapo-Canindé. Então você vai procurar ter informações sobre a área, os limites, que tipo de ambientes ela está constituída, sua localização no município, imagens de satélite, as pessoas-chave que fazem parte dessa terra indígena. Também é necessário uma visão regional, que ela se localiza no estado do Ceará, que por sua vez tem várias comunidades indígenas, uma área de região semiárido, subúmido, litoral, que dentro de um contexto mais próximo nós temos a região metropolitana de Fortaleza e, por fim, o próprio município de Aquiraz com as suas condições e aqui especificamente a localização da área, uma foto mostrando as suas particularidades. Depois conhecer também as suas formas de vida, as suas manifestações, os seus problemas que são mais visíveis, né, as suas potencialidades, né, como o que visualiza a juventude, por exemplo, né, como que é o futuro daquela área, para você saber como é que o teu trabalho, o teu projeto vai poder contribuir para essa população, para essa comunidade e para essa terra, para esse lugar, né? Então, a partir dessa primeira visão, esse primeiro conhecimento, você vai determinar os objetivos. O objetivo geral ele é bem abrangente e ele tem a ver com o próprio tema da pesquisa, né? Enquanto que os objetivos específicos são complementares e vêm a contribuir
para você alcançar o objetivo maior e os resultados que você quer alcançar. Então, esses objetivos têm a ver com os resultados que você projeta alcançar no final da pesquisa, né? Então, muito detalhamento e a escala aplicada da análise tem a ver com a dimensão do território, né? Se ele é uma área grande, pequena, se você vai trabalhar de uma área maior e depois especificar, dar um zoom numa área menor, com maior detalhamento, né? Então, tudo isso é importante, né? Determinar o nível de detalhamento das suas pesquisas e como isso vai ser exposto, né? Em termos de resultados e leitura desse lugar, né? Então, a cartografia regional, municipal e local são de suma importância, porque ela vai lhe mostrar as características locais, né? Situação geográfica, os limites municipais, como é que fica a terra indígena, quando ela foi fundada, os limites, e depois você pode ter referências a outras áreas indígenas, né, que possam ocorrer, né, como algumas terras indígenas no Amazonas, no Mato Grosso, o próprio Parque Nacional do Xingu, são referências de como eles gestionam, como eles manejam essas áreas, né? Então é importante também você definir de que tipo de enfoque você vai dar na tua pesquisa, né? Que tipo de orientações metodológicas, que etapas, ou seja, de que forma você vai desenvolver a pesquisa, suas atividades, né? As suas pesquisas poderão ter um caráter analítico, que é compreender as partes que compõem o conjunto, né? Os componentes geoambientais, a cultura, a economia, né? Pode ser comparativo, você comparar uma análise na terra indígena Genipapo-Canindé com a terra indígena Pitaguari. Pode ser dialógico com alguns trabalhos que a gente tem feito, por exemplo, com Benício, lá na terra indígena Pitaguari, onde as lideranças, os professores trabalham e atuam no desenvolvimento da pesquisa. Ele pode ser sistêmico, porque você vai abordar as unidades de paisagem, os sistemas fluviais, fluvio-lacustres, campos de dunas, e também dialético, para comparar as relações que ocorrem entre sociedade e natureza, né? Muitas vezes se põem de forma antagônicas. E aqui uma colaboração da Fernanda, que ela mostra que como ela desenvolveu o trabalho dela, né? Ela definiu os eixos, né, teóricos que ela vai ter, e relacionou com os autores, os principais autores, né? Para a geoecologia da paisagem, ela determina os principais autores, para planejamento ambiental, outros, para o desenvolvimento sustentável, outros. Então, isso aí fundamenta as bases teóricas que você vai trabalhar, né? Já a metodologia corresponde à orientação científica assumida e a aplicabilidade dela no desenvolvimento das pesquisas, ou seja, as etapas que você vai desenvolver. Uma pesquisa tem diferentes etapas, você tem um início, uma parte intermediária, um final com os resultados, né? Então nós temos trabalhado assim nesse contexto, né? Uma etapa de inventário e organização da pesquisa, outra de análise, que é a leitura da realidade da paisagem em campo, um diagnóstico onde você destaca os resultados do teu trabalho da análise, né? Onde você tem a identificação dos problemas, das limitações e as potencialidades, e por fim as proposições, né? Para a área indígena, no caso aqui, que pode ser de caráter social, especificamente para proteger a vegetação, a qualidade de água, pode ser de forma integrada para um desenvolvimento sustentável, para uma ação de zoneamento, de estabelecimento de formas de gestão, né? E aqui um esquema que a gente tem apresentado no livro da gente de Planejamento e Gestão Ambiental, com o Mateu como principal autor e eu que ajudei também, onde você tem as etapas da pesquisa, né? E como eu já destaquei, a gente começa com a fase de organização e inventário, coleta de dados secundários, o que já existe, né? A consulta na bibliografia, a fase de análise, que é exatamente o trabalho de campo, a aplicação de questionários, né? Coleta de material para análise, a fase de diagnóstico, que consiste nos resultados, né? Nos pontos positivos, negativos que você encontra na área,
E, por fim, a fase propositiva, onde você, a partir do diagnóstico estabelecido, você vai propor estratégias de gestão. E aqui a gente tem, né, todas as atividades que você deve ter em cada uma dessas etapas, né? Então, na organização inventária, as tarefas gerais, preparatórias, organização do projeto, definir que dados você tem que pegar, que você tem que dados e quais os institutos, os órgãos que você pode pegar essas informações, secretarias municipais, estaduais, IBGE, os agentes de saúde, etc. O inventário das condições naturais e das condições socioeconômicas e, por fim, obter todas as fontes cartográficas que você pode ter em termos de mapas, mapa básico, mapa temático, etc. Na fase de análise, que é o campo em si, análise das condições geoambientais, socioeconômicas e também a compartimentação das unidades integradas, né? Ou geossistema, ou ecossistemas, ou unidades de paisagem, o que for o seu critério. O diagnóstico, ele vai representar as formas de uso das unidades geoecológicas, das unidades integradas, a definição das limitações que podem ser legais, naturais, né? E as potencialidades, o que você tem que pode aproveitar respeitando a capacidade de carga de um ambiente. E, por fim, os problemas ambientais. Na última etapa, que é a fase propositiva, nós podemos chegar até uma proposta de zoneamento ambiental, né, das unidades ambientais que você tem, e também o zoneamento propositivo, que é que adequações você tem, onde deve ter as áreas de preservação, as áreas de uso comunitário, as áreas de ampliação das residências, do crescimento da área, etc. E, por fim, um plano de ação, né, que, se for possível contar com a participação da população, melhor ainda. E essas seriam as etapas, né, mais importantes de um projeto. Então, o projeto deve sempre estar amarrado, ele deve ter uma interação entre o tema que você escolheu, a área de estudo, os objetivos que você pretende e os resultados a serem alcançados. Então, tudo isso deve estar sustentado por uma teoria e um procedimento metodológico adequado ao que você elegeu como tema do seu trabalho, né? E o cronograma, ele estabelece as ações, né? O desenvolvimento de cada uma daquelas etapas que a gente viu e aonde vão ser aplicados, né, as técnicas de levantamentos, de leitura da realidade, questionários ou entrevistas, etc. E um projeto sempre tem uma coerência espaço-temporal. Você tem que trabalhar com um território, né? Se ele tem um contato, o seu entorno e, por fim, o trabalho, ele especificamente na sua área limitada, né? E aqui um quadro síntese da pesquisa, também elaborado pela Fernanda, né? Que ela buscou atrelar, né, os objetivos específicos do seu projeto. Para cada um deles, ele tem uma base teórica que o sustenta, tem uma metodologia adequada e os resultados que serão alcançados. Então, cada um dos objetivos específicos, você tem toda uma coerência de fundamentação teórica, procedimentos teóricos e resultados. Então, isso te ajuda muito a você orientar, estruturar e depois até desenvolver esse seu projeto de pesquisa, né? Quanto à bibliografia que você vai usar, as fontes bibliográficas e cartográficas, né? Muitas vezes você tem uma visão geral, né, sobre um território, sobre um tema, né? Mas depois você vai aprofundando e vai fazendo um estudo também sobre as particularidades. Então, por exemplo, posso fazer uma visão regional da Lagoa da Encantada, seria o município, a região metropolitana, e depois a visão específica seria a própria terra, da terra indígena e as suas unidades geoambientais, como a planície lacustre, o campo de dunas, etc., né? Como a comunidade vive, né? E sempre a gente tem uma preocupação de colocar referências bibliográficas atualizadas, né? Artigos científicos,
principalmente quando você passa por um processo de seleção, mostra que você está atualizado, né? As últimas teses, dissertações, artigos publicados sobre a área ou sobre o tema, e também buscar, se possível, algumas referências internacionais, né, que tenham sido feitas na área. Então, para nós termos uma visão bem clara, eu fiz aqui uma estrutura do projeto, como deve ser montado um projeto, né? Ele tem uma capa, onde você representa os dados, realmente um símbolo do teu departamento, a instituição, a universidade, né? Um título, o nome do autor e de seu orientador, o período de execução, quanto tempo você vai levar para fazer esse projeto, as possíveis parcerias, às vezes tem, às vezes não, e a cidade e o ano. Tá? Uma introdução, eu, por exemplo, quando vou ler um livro, a primeira parte que eu vejo é a introdução, para saber como é que é esse livro, né? Então, na introdução, você tem que explicar onde é que fica a tua área de trabalho, o que é que você vai estudar, qual a metodologia, que resultados. Então, uma síntese, né, de todas as outras partes do projeto. A segunda parte do projeto é a caracterização do tema, da área e do problema, né? Então, primeiro você faz uma caracterização do tema, vou trabalhar impacto ambiental, vou trabalhar cultura, eu vou trabalhar com etnobotânica, vou trabalhar com impacto ambiental, que tema é, né? E que problema, por quê? Porque eu vou estudar isso porque lá tem um potencial para uso de plantas, ou porque lá está havendo uma série de problemas de mineração, então sempre tem que haver essa correlação. E depois o território, nós somos geógrafos, então o território, o espaço geográfico é o nosso objeto de estudo. Então onde fica essa área, onde tem esses problemas, onde você vai desenvolver o teu tema? O tipo de área, a localização, que tipo de território é, etc. E alguns dos projetos é também exigido que você levante as hipóteses, né, da tua pesquisa, né? São as possibilidades e respostas que você pode desenvolver ao longo do teu projeto, né? Os objetivos geral e específicos, como eu já falei, o geral tem a ver diretamente com o tema, o título da tua pesquisa, e os específicos são complementares. Então, seja o que é que você quer pesquisar. A justificativa, que contribuições tua pesquisa vai trazer, para que vai servir, você vai contribuir para atualizar informações sobre a área, ou você vai aportar resultados que permitam você fazer uma melhor gestão da terra indígena, ou para o próprio plano diretor municipal de Aquiraz, né? Os procedimentos teóricos e metodológicos, né? Quais autores, se você vai usar uma visão sistêmica, ecodinâmica, você vai usar a sua análise setorial, né? Como é que você vai, fundamentado em quê e de quais as etapas você vai desenvolver. O cronograma de execução, que tem muito a ver com os procedimentos, porque são as etapas que você vai estabelecer uma relação temporal, cronológica, de quando você vai fazer, essas etapas vão ser divididas em semanas, em meses ou bimestres, né? Porque isso vai depender se é um relatório de graduação, se for uma dissertação, se for um doutorado, são tempos diferentes, né? Um relatório de graduação você tem 6 meses, então você pode estabelecer por quinzenas. Se for um mestrado, 24 meses por meses. Já um doutorado com 4 anos, 3 anos, você estabelece uma subdivisão temporal em bimestres, né? E, enfim, a bibliografia, que a gente já falou, você tem que ter uma boa referência, né? Atualizada, uma bibliografia consistente e útil, né? E principalmente atualizada. E você tem todas umas normas também para citar, para referenciar essa bibliografia. Então, em síntese, né, a gente deve lembrar que para um bom projeto é necessário você definir claramente qual o território que você vai trabalhar, qual a dimensão dele, a acessibilidade, onde é que ele fica. Você tem que saber as temáticas dos problemas relacionados ao teu projeto, né? E depois para que vai servir o teu projeto, né? Você tem que vender o seu peixe, né? Para que vai ser, qual a utilidade, qual a contribuição que você está dando, principalmente quanto
o planejamento e a gestão de um determinado território, né? Definir também, através da cartografia, do censuramento remoto, a dimensão da área, os limites, né, espaciais, né, e representar isso cartograficamente, na escala que vai estar totalmente relacionada com a dimensão do território, né? E depois você tem, como é um trabalho de bases naturais, você tem que saber a importância que as bases naturais representam para um território, né? E que sempre o levantamento das bases físicas de um território é o primeiro passo. Você nunca começa trabalhando com aspectos culturais ou com aspectos relativos à gestão. Você sempre começa a trabalhar com a base que sustenta aquele território, tá? Até você chegar a uma definição dos problemas quanto à exploração dos recursos naturais e, por fim, estabelecer estratégias propositivas. É importante conjugar análises setoriais, as leituras da estrutura e do funcionamento dos geocomponentes, do solo, do clima, da vegetação, da hidrografia, etc., e como eles se organizam em um lugar, né, e se estruturam para formar as paisagens, os geossistemas, os ecossistemas, a região. E aí você tem que partir para uma abordagem sistêmica, integrada, compreender a complexidade que existe nas relações entre natureza e sociedade, né? A geografia física, juntamente com outras áreas do conhecimento geográfico, com outras disciplinas, né, ela não vai resolver sozinha o conhecimento do espaço geográfico, nem a estratégia de gestão. A gente tem que ter uma inter-relação, inclusive, com outras áreas de conhecimento, né, com a arquitetura, com a sociologia, né, mas principalmente quanto ao conteúdo geográfico, uma visão geográfica, a geografia básica tem que se integrar com a biogeografia, a geografia humana, e as próprias geotecnologias, né, de representação e de monitoramento do espaço geográfico para poder estabelecer estratégias de planejamento e de gestão. E, por fim, cada vez mais, com o avanço das geotecnologias, com os drones, com imagens de satélite e as próprias possibilidades de monitoramento de um território, a gente tem que saber a importância das representações cartográficas, da leitura dos mapas, da interpretação, depois da própria elaboração e representação das propostas que a gente pretenda fazer. Então, é um trabalho, mas que é possível de ser efetivado, e isso é fundamental para vocês avançarem na profissão de vocês, né? E também aqui, para relaxar um pouco, a gente destaca que não é preciso você ser o gênio da lâmpada para fazer um projeto, não. Todos nós podemos fazer, né? Eu não comecei fazendo um projeto de qualidade, eu comecei aprendendo a primeiro, segundo, terceiro projeto, até de alcançar um nível, né, de qualidade para mim poder entrar no mestrado. Então, vocês têm a prática, né, as tentativas, a aprendizagem que vai fazendo com que você chegue perto da qualidade, né? Então, não precisa, ninguém nasce com os seus dons total para elaborar esses projetos. Agora, uma palavra importante, sim, é determinação. Eu coloquei essas imagens aqui, né, para mostrar que a gente tem que encarar a onça mesmo, né? A gente tem que pular, se arrastar, mas fazer com determinação e saber que a gente vai fazer o nosso projeto, que vai terminar e que ele vai ser desenvolvido, né? Muitos de alunos meus hoje são professores com doutorado, tudo, que começaram a partir de um projeto. Então, tá aí, vamos ser otimistas e vamos ter uma visão boa, né, daqui para frente da nossa própria formação, e aí o projeto vai dar certo, né? Nós vamos ter uma serenidade para observar o que a gente vai trabalhar e vamos ter uma estrutura a nosso dispor, tá, para que a gente chegue ao nosso objetivo, que é um cume, que é a conclusão da elaboração do seu projeto. Então, a próxima etapa eu vou mostrar a próxima aula eu vou mostrar um pouco da estrutura de um projeto. Tá ok? Obrigado.